Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, lições comentadas pelo pastor Israel Thiago Trota. Esta é a nossa sétima reflexão. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 15 de agosto de 2021. E o tema Miqueias, Deus quer obediência de coração. Tema maravilhoso, tal como foram também os temas das lições anteriores. Eu estou convicto de que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Quero convidar você para que façamos juntos uma oração neste momento e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto aí onde você está, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora e que esta reflexão possa ser enriquecedora e que possa ser a causa de uma transformação dentro do nosso coração. É o que nós pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Você está aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever aqui neste canal. Deixe o seu like abençoado, seu comentário, e eu quero deixar você com toda a liberdade para compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você que já faz parte dos 700 inscritos deste portal bíblico, eu louvo a Deus pela sua vida. Continue nos ajudando a disseminar esta semente boa, esta semente do bem. Vamos fazer então todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. O texto do dia está no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e o texto sagrado nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Este tema já disse e quero repetir porque o tema é extremamente importante. Miqueias, Deus quer obediência de coração. A síntese desta reflexão, Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. E o texto bíblico, a nossa leitura bíblica. Pause agora o seu vídeo e faça esta leitura em Miqueias capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8. Estas são as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar ascendendo aos nossos conteúdos e que estas lições possam ser transformadoras em sua vida. Temos alguns objetivos propostos para esta reflexão e o primeiro deles, explicar o contexto histórico em volta da mensagem do profeta Miqueias. O segundo, conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso. E o terceiro, definir as evidências de um cristianismo autêntico. Então está diante de nós o livro profético do profeta Miqueias, que vive numa cidade pequena chamada Moresete, uma aldeia que estava a aproximadamente 42 quilômetros de Jerusalém. Então ele vem do interior do território de Judá e vem com uma palavra poderosa da parte de Deus, tanto para Judá quanto para o reino do norte, o reino de Israel. Ele apresenta o Senhor não como um Deus tribal, mas apresenta o Senhor como o Senhor de toda a terra.
Então, este profeta está diante de nós agora, nos mostrando tudo aquilo que ele foi instrumento de Deus para vaticinar ao povo do seu tempo, e entendemos, à luz dos seus escritos, que ainda há algo desta profecia que ainda terá cumprimento. Então veja, existem alguns pontos importantes dentro do contexto do profeta Miqueias, e eu quero projetar agora na tela do seu notebook, do seu smartphone. Você pode dar uma pausa agora para ler com tranquilidade, pode printar a tela para fazer uso deste subsídio na sua classe de escola bíblica dominical, onde falamos sobre a atmosfera da época em que ele vai profetizar, a mensagem principal ministrada por Miqueias, e também a importância da mensagem deste profeta, e também nos mostra de quais profetas este fora contemporâneo. Informações importantes e que vão agregar o nosso conteúdo apresentado em classe da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar então sobre Miqueias. Quem foi esse homem? Onde ele vivia? O que ele fazia da sua vida? Qual o teor da mensagem que ele estava agora como instrumento de Deus entregando ao povo de Judá e de Israel? Também vamos falar sobre as denúncias e as suas exortações, e também falaremos sobre os juízos e as promessas. Quando falamos de Miqueias, falamos de um homem extremamente simples, podemos chamá-lo de um camponês simples. O seu nome tem um significado extremamente importante e significa quem é semelhante a Jeová. Como já disse anteriormente, ele é nativo de Moresete, é apresentado como morastita, uma comunidade localizada nos limites de Judá, bem distante do centro principal daquela região. Então, veja, e era justamente nesses centros políticos e também, podemos dizer, religiosos, que todas as decisões eram tomadas, tanto no aspecto político como também religioso. E aqui no capítulo 1, versículo 1 do livro de Miqueias, aqui nos é apresentado este profeta, palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão. Então aqui também nós podemos localizar o profeta ao longo do cânon sagrado e também na história, nos dias de Jotão, nos dias de Acaz e de Acasias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e também sobre Jerusalém, profecias direcionadas ao povo do norte e ao povo do sul. Então, nós nos apresentando agora este profeta, percebemos que ele era, por certo, um homem simples e que representava os camponeses, tal como o profeta Amós também vinha de uma origem muito pequena, um trabalhador rural, e aqui também está diante de nós um homem simples que representava, podemos dizer assim, os camponeses. As suas ilustrações, a sua palavra, eram todas elas tiradas da sua vida regular, da sua vida cotidiana. Quando lemos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 12 do livro de Miqueias, ali diz: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Note que esta palavra profética será replicada exatamente pelo profeta Jeremias, quando este vai apresentar este enredo, dizendo que são palavras profetizadas por Miqueias. Então, Miqueias conseguiu ouvir o gemido, aquilo que o coração dos oprimidos estavam expressando. Naquele tempo, em caráter de informação, os religiosos cumpriam eficazmente um rito levítico cerimonial. Podemos dizer que quase que mecanicamente, sem vida, enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência,
a justiça, a misericórdia, a humildade, a humanidade eram desprezadas pelo povo. Os pobres eram explorados e parece-me que estamos falando dos nossos dias. Mas aqui, embora podemos contextualizar, aqui está diante de nós uma situação degradante que os povos do Reino do Norte e o Reino do Sul estavam vivendo naquele tempo. Um tempo de graves injustiças sociais. As pessoas se reuniam regularmente para adorar ao Senhor e a sua vida prática, como o Senhor requer, estava distante deste povo. Então veja, é nesse contexto que esse profeta é chamado. É nesse momento que este profeta empresta os seus lábios a Deus para profetizar juízo da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Injustiças acontecendo e você pensa que Deus se silenciará por quanto tempo? Não. Deus está observando todas as coisas e em seu tempo específico o Senhor intervém na história e se tiver que tratar da forma como tratou Israel, da maneira como tratou Judá, tratar as nações dos dias modernos, o Senhor também fará exatamente isso. Ele era um homem simples, falando aqui de Miqueias. Então, nós temos que olhar para este caráter humilde e simples e não podemos nos esquecer em hipótese alguma que Deus se faz presente na nossa simplicidade, na nossa humildade. Mateus capítulo 11, 25 diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, as revelaste, pois, aos pequeninos. Então, é interessante nós nos colocarmos diante de Deus com este coração humilde e vivendo a simplicidade que o Evangelho propõe. Mas note que simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Existem pessoas abastadas e que são extremamente simples e humildes, como lamentavelmente existem pessoas pobres que não têm um centavo no bolso, mas que estão com os seus corações cheios de orgulho e de soberba. Então, note que aquilo que nós podemos apresentar e a simplicidade que podemos apresentar não tem a ver com aquilo que temos dentro do bolso, mas sim com aquilo que temos dentro do nosso coração. Esta é uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos jovens, para todos que ascenderem a este conteúdo. Qual o período que Miqueias profetiza? Ora, ele mesmo se localiza dentro do tempo, dizendo que fora nos dias de Jotão, nos tempos ou nos dias de Acais e também nos dias do grande rei Ezequias. Então podemos colocar este profeta em 742 a 715 antes de Cristo, ou chegando até mesmo um pouco mais adiante em 687 antes de Cristo. Então, ele governa nos dias desses reis de Judá. Em Miqueias capítulo 3:12 é citado, como eu disse anteriormente, em Jeremias capítulo 26:18, quando o profeta Jeremias diz: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, e aqui o profeta Jeremias vai fazer menção de Miqueias capítulo 3, versículo 12. Então ele é considerado e foi contemporâneo de profetas como Oséias e como Isaías. Considerando que o livro reflete condições morais e de apostasia em Judá, em que a corrupção e a idolatria provocavam então um índice muito baixo de moralidade, de religiosidade, é errado supor, não é errado, diga-se de passagem, supor que parte da sua mensagem tenha sido entregue no reinado de um ímpio rei chamado Acais. Porém, a forte ênfase, e também baseado naquilo que o profeta Jeremias nos apresenta, ele profetiza também nos dias de Ezequias,
E veja que o tempo de Ezequias é um tempo onde há certa bênção de Deus começando a ser derramada sobre o povo por causa da obediência de Ezequias. Então veja, alguns estudiosos alegam que mesmo com todas as reformas no período de Ezequias, estas não tiveram implicações de fato que abrangiam a todo o povo, senão um impacto apenas na parte cerimonial, do culto. E eu tenho um pouco de receio de fazer uma afirmação como essa, porque a Bíblia diz, e é um fato incontestável, de que Ezequias fora um bom rei e as suas reformas com certeza geraram e tiveram impacto direto em todo o povo. Quando lemos no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, lemos o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, ou seu predecessor. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal. Você se lembra dela? Que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então há um combate à apostasia, à idolatria, ao pecado. Não creio que todo este esforço de Ezequias tenha sido apenas, ou tenha gerado apenas um impacto na parte cerimonial e no culto. Penso que todos os habitantes de Judá foram impactados pelas reformas agora impostas pelo grande monarca chamado Ezequias. Mas é interessante notar, e esta é uma verdade que precisa ser avaliada por mim e por você nos dias atuais, que quando falamos de avivamento, e nós gostamos de pregar e falar sobre avivamento, nós temos que notar que o avivamento que empolga a nossa liturgia, mas não transforma, veja, não transforma a vida, é fogo de palha. Então isso é uma verdade também que deve ser considerada e jamais ignorada. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. Hayden Wilson Tozer dizia que se não pretendemos nos transformar, então não devemos orar pedindo o avivamento. Se desejamos o avivamento, é necessário que haja uma transformação particular, pessoal, como já diz um louvor bem antigo que clama por um avivamento, podemos dizer assim, dizendo: reaviva o teu povo ao Senhor, reaviva o teu povo novamente, começando em meu coração. Então o avivamento que desejamos deve e é razoável que comece primeiramente em mim e em você. Então, se nós não estamos dispostos a essa transformação, então devemos cessar e parar de pedir por um avivamento, porque soa aos ouvidos de Deus como algo incoerente e que em nada glorifica o seu nome, logo nossas orações não serão atendidas. Então veja, não adianta ter um culto com uma liturgia animada se não andarmos em retidão com este Deus. Veja, isso é extremamente importante. A vida cristã não pode ser meramente aparente, mas precisa ser genuína, precisa ser verdadeira, e sem que nós nos apresentemos assim diante de Deus, então o nosso culto será vazio e por mais animação que possa apresentar, não chegará a atender à vontade de Deus. Então isso é muito importante. A estrutura e a mensagem do livro do profeta Miqueias. Embora ele fosse oriundo do sul do reino de Judá, Miqueias vai profetizar para o reino de Israel, como também profetiza para o reino do sul. É importante notar que quando o profeta faz menção de Samaria ou quando ele faz menção de Jerusalém, ele não está apenas se referindo a estas cidades, mas estas cidades representando como capitais de governo, onde todas as decisões políticas emanam destes ambientes. Então a palavra é direcionada a estas cidades, mas a palavra é direcionada ao reino ou à nação como um todo. Como por exemplo, falamos dos ninivitas, estamos falando dos assírios.
Quando falamos de Damasco, estamos falando dos sírios. Então veja, isso é muito importante que tenhamos a ideia e façamos esta distinção. As residências reais estavam situadas nestas capitais. Então o tom moral, né, que governa a nação é oriundo destas capitais. Por esta razão, seus nomes estão sempre no início da palavra profética liberada. Então veja, a maior parte da mensagem profética é direcionada ao reino do sul, ao reino de Judá. São 7 capítulos dispostos em 3 principais seções, podemos dizer assim, que começam com a mesma fraseologia. Ouve, Miqueias 1:2, 3:1, 6:1. O verbo aqui no imperativo demonstra a urgência da mensagem. A expressão ouve envolve tanto a questão do escutar com atenção, quanto também destaca, isso é muito importante, a importância de obedecer aquilo que se está escutando. Eu gosto sempre de dizer que às vezes nós escutamos, mas não ouvimos. É o caráter da falta de atenção quando se ouve ou quando alguém está falando em alguma coisa. Não é muito incomum, né? O término do culto, todos os avisos foram dados e não é incomum alguém dizer, olha, o que foi dado de aviso nos cultos da semana? Porque a pessoa estava ali, ela estava escutando, mas ela não ouviu. Por quê? Porque não dera atenção bastante suficiente àquilo que estava sendo dito. Por esta razão, nós temos que ouvir a voz de Deus com atenção, para não ignorarmos aquilo que Ele tem requerido de nós. Ouve todos os povos, presta atenção à terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Miqueias capítulo 1, versículo 2. A justiça moral naquele contexto estava variada. A justiça nacional de Judá tinha entrado em um colapso generalizado, um caos estava instaurado, um caos nas esferas políticas, nas esferas jurídicas, nas esferas religiosas. Um caos estava estabelecido e o juízo estava sendo anunciado, e a mensagem deste profeta era importantíssima e deveria ser escutada com muita atenção. E a Bíblia diz de forma clara que devemos também ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando, para não depois dissermos que não tínhamos sido avisados. Fomos avisados, só não demos a devida atenção ao aviso, e o Senhor, por certo, não terá agora este por inocente. O culpado jamais será tido ou será visto como inocente. O segundo ponto, as denúncias e as exortações. Estamos falando de questões morais, civis, jurídicas, espirituais, religiosas. E este profeta estava disposto a apontar o seu dedinho de profeta e confrontar esta situação. Uma corrupção e um materialismo era evidente no contexto tanto do norte quanto do reino do sul. Os israelitas estavam agora envenenados pela ambição, pelo luxo, pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. E esse é um mal não só daquele tempo, não é um mal só desta geração que ouviu esta palavra profética de Miqueias, mas é um mal de muitas gerações anteriores à nossa, como continua sendo o mal da nossa geração. E o profeta Isaías fala de uma inversão de valores de uma forma tão clara que parece-me que o profeta Isaías está falando dos nossos dias, quando ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Há uma clara inversão de valores,
tanto no tempo de Miqueias, como no tempo do seu contemporâneo Isaías, como também há uma inversão clara, evidente de valores nos dias onde nós estamos vivendo. A igreja está quase que sem condições de pregar contra o pecado, porque há uma privação até mesmo dentro dos próprios cultos em que não se deve pregar sobre pecado, em abordar questões que estão relacionadas à cultura, quando falamos de ideologias, de políticas malignas. Há uma inversão clara de valores e nós não podemos estar alheios e devemos nos comportar tal como comportou Miqueias diante daquela sociedade. A riqueza de Jerusalém, a riqueza de Samaria provoca justamente um êxodo rural. As pessoas estavam saindo das cidades interioranas e indo para essas cidades capitais, porque ali estava o centro do culto, estava o centro político, ali havia agora o centro financeiro. Então aparentemente era o lugar onde se deveria estar, como não é diferente dos dias atuais. Então as grandes metrópoles estão a cada dia com mais habitantes, questões logísticas, de infraestrutura. Há um caos instaurado nas grandes metrópoles, porque ainda nos dias de hoje há este êxodo, há esta migração para as grandes cidades, é onde o poder está centrado, onde o dinheiro está sendo movimentado e as pessoas querem uma parcela de tudo isso. Mas veja, quando estes mais pobres migrando para esses centros comerciais, agora chegando ali, buscando melhoria na sua qualidade de vida, chegando ali, sabe o que acontecia? Eles eram explorados, exatamente como acontece nos dias de hoje. É tão atual esta palavra de Miqueias, parece-me que estou lendo o jornal da manhã de hoje. Parece que estou diante do jornal televisivo do dia de hoje. Porque é tão atual esta palavra, porque este povo que buscava meios de sobrevivência, de subsistência, de qualidade de vida, eram explorados, tal como muitos têm sido explorados nos dias de hoje. E agora estavam diante de uma classe de homens ricos, sem escrúpulos algum. E veja, com este tempo, estavam perdendo o pouco que tinham. E agora, quando não mais sobravam nada, tinham que se submeter a uma vida quase que de escravidão, aquilo que a lei definitivamente proibia. Ainda que o seu irmão se venda a ti, isso tem que ser por um tempo específico, não é permanente, e você não deve tratar o seu irmão como escravo, mas como um peregrino no meio de você, como alguém que trabalha em favor do seu salário. É assim que você deve tratar o seu irmão, com amor, com misericórdia. Você se lembra que você foi escravo na terra do Egito? Então não faça isso com o seu irmão. Esses acordos que poderiam acontecer, sim, veja, não poderia ser uma condição permanente, mas a possessão da terra poderia ser vendida, não a terra. Então veja, o direito sobre a terra, melhor dizendo, vamos corrigir isso, né? O direito sobre a terra por um determinado período de tempo poderia ser vendido, mas a sua possessão não. E este direito adquirido sobre a terra era também por um período de tempo que estava agora se cumprindo, por exemplo, no ano do jubileu, que concluía um ciclo de 7 anos sabáticos. Então toda a propriedade deveria voltar às mãos dos seus donos originários, para que a herança do povo de Israel não fosse perdida. Então veja, tudo isso estava sendo cumprido na íntegra? Não. Tudo isso estava sendo ignorado. Tudo isso estava sendo ignorado, como basicamente toda a lei de Deus estava sendo ignorada. A terra não folgava os seus sábados, razão pela qual, diga-se de passagem, Deus remove o povo da terra prometida justamente o tempo necessário para que a terra folgasse os seus sábados, né? Por esta razão, o número de 70 anos que este povo passa em Babilônia. Então tudo era mancomunado com juízes, com sacerdotes, com os profetas. Que coisa terrível! Que situação absurda é essa?
as decisões judiciais estavam sendo agora financiadas pelos mais ricos, então as sanções sempre eram contrárias aos mais pobres. E quem iria fazer oposição a este mercado, a este organismo que funcionava de forma tão genuína e estava como um câncer no seio da sociedade de Judá, né? Miqueias levanta a sua voz e a palavra de Deus diz: ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém edificando com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Nenhum mal nos sobrevirá. Mas o Senhor não tem o equivocado, o errado, o Senhor não tem este por inocente. O culpado o Senhor não tem por inocente. E você acha mesmo que esses profetas vão falar aparentemente em nome de Deus e está tudo certo? Deus se levanta, a seu tempo ele se levanta. Como hoje, dentro dos Facebooks, comunidades ditas cristãs, cheio de cultos, de revelações e tanta coisa, revela-se CPF, revela-se nome. E a pergunta é: qual o sentido destas coisas, senão o engodo, o engano? Veja, Deus se levantará para tratar com esta geração, como se levantou para tratar com a geração do tempo de Miqueias. O tempo de Miqueias fala de um tempo de injustiça social, onde os homens planejavam mal contra o seu semelhante, cobiçavam nos campos, roubam-nos, cobiçam casas, arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Miqueias capítulo 2, versículo 2. Um tempo de justiça gravíssima, porque o povo estava se comportando de forma tão terrível que eles iriam colher exatamente aquilo que andavam semeando. É aquilo que aprendemos como justiça retributiva. A mesma violência que estavam praticando, o Senhor estava dizendo que voltaria contra eles. Então, os magistrados civis e príncipes responsáveis pela prerrogativa de manusear o direito encontravam prazer, sabem quê? Não no direito, não em fazer justiça, mas na exploração e na promoção da injustiça. Encontravam prazer em explorar. Então, a cidade de Jerusalém, até aquela bela cidade, estava sendo edificada com os tijolos da violência e o cimento da injustiça. Sião sendo edificada com sangue e Jerusalém com iniquidade. Então veja, Deus não tolera a injustiça, e o mesmo deve ser aplicado ao cristão. Um cristão que se omite diante das injustiças torna-se insosso e sem valor. E a própria palavra diz, Tiago 4:17, aquele que sabe, pois, fazer o bem e não faz, este comete pecado. Então é grave este assunto e importantíssimo também em mesmo grau de importância e valor. Então o que o Senhor de fato requer de mim e de você? Ora, obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos, né? Os cultos estavam acontecendo, os sacrifícios estavam acontecendo, respaldados pela lei, o povo estava celebrando, cantando e fazendo barulhos nas suas festividades. Era um verdadeiro mover do Espírito, só que não. O profeta Isaías diz que o estrépito da sua música me causa náuseas, diz o Senhor. O Senhor não estava se agradando do barulho da aparente adoração daquele povo que prestava louvor com os lábios, porém o coração estava distante, um coração obstinado, um coração perverso, um coração mau, inclinado a praticar o mal. Então, os profetas estavam enganando o povo
e o povo parece que gosta de se enganar. Essa é a verdade também. O profeta Jeremias fala isso. Os profetas estão falando aí falsamente e o povo gosta dessas coisas. Então nós temos que promover uma inteligência na mente do povo para não serem levadas pelo engodo, por essas palavras. E disse Deus, quando na verdade Deus não está dizendo nada, bulhufas. Querido, nós temos que ser Micaías diante dos profetas de Acabe. Nós temos que ser Eliseu diante de um Jorão da vida, e Elias diante de um Acasias. Nós temos que ter esta ousadia em Cristo e firmar a nossa fé à luz da palavra de forma ortodoxa, genuína, e então nós vamos viver novidades do Espírito de Deus em nossa vida. Então, os profetas, sacerdotes, juízes, príncipes, tudo estavam ali, sendo corruptos, corrompendo, sendo corrompidos, e veja, estavam celebrando seus cultos regularmente, tá tudo certo, não se incomodando com nada, e estão achando que Deus está recebendo. Então veja, esta religiosidade não agrada a Deus. Quem disse que para agradar a Deus tem que ser religioso? Não tem essa questão não. Então veja, a questão crucial não era a falta de culto, ou até mesmo de religiosidade, mas a verdadeira conversão a Deus. E aí o profeta vem escancarar uma coisa que ninguém prega. Me fala se você já viu alguém pregar essa palavra, deixa aqui nos comentários. Com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus, o Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente para com teu Deus. Isso é o que o Senhor requer de nós. Um coração disposto a viver em obediência e servindo ao Senhor com prazer e com alegria. Mas o povo diz por aí, não, é difícil obedecer a Deus porque são muito pesados os mandamentos de Deus. E aí nós vamos ignorar o contexto veterotestamentário e vamos para o contexto neotestamentário. E João, o discípulo amado de Jesus, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas os mandamentos são muito pesados, não são? Não, o texto sagrado diz, e os seus mandamentos não são pesados. O Senhor não requer nada de mim e de você, do qual nós não possamos fazer. A ordem é tomar sobre nós o seu jugo que é suave, ou o seu fardo que é suave, e o seu jugo que é leve, ou o jugo que é suave e o fardo que é leve. O Senhor não requer de nós aquilo que nós somos incapazes por natureza ou por condição psíquica, motora, o que nós não podemos apresentar diante dele. Então, a evidência de uma religião sincera é a obediência a Deus. Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. É o parâmetro, é o modelo de algo que quando vivemos, quando praticamos, glorificamos a Deus. Saul pensou que derramando holocaustos ao Senhor seria muito agradável a Deus. Por esta razão, ele vai poupar os animais dos amalequitas, você se lembra? Como também poupa a vida de Agag. E Samuel disse, ei, quem te falou que Deus tem tanto prazer assim em ofertas e holocaustos, antes que obedeça a sua palavra? Saul, aprenda uma coisa de uma vez por todas, obedecer é melhor do que sacrificar. E esta verdade está aqui nitidamente, claramente, evidente diante de nós, apresentada pelo profeta Miqueias. Então veja, isso é muito importante. Não adianta se derramar em lágrimas no meio daquela emoção do culto, ouvindo aquela canção que a melodia te leva às lágrimas e o seu coração continua endurecido.
Não adianta demonstrar de uma forma externa, rasgando as suas vestes, e o coração permanece intacto, mas antes a ordem de Deus, salvo engano no profeta Joel, é de que deveríamos rasgar o coração e não as vestes. Então um coração quebrantado, um coração prostrado diante de Deus é aquilo que o Senhor requer de nós. O terceiro ponto, juízos e promessas. O juízo divino estava sendo decretado tanto para o norte, o reino de Israel, como para o reino do sul, o reino de Judá. De acordo com Miqueias, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum, ele saía da sua excelsa habitação justamente para marchar em direção a uma guerra, a uma batalha. A batalha, sabe contra quem era? Contra os moradores de Jerusalém e contra os habitantes de Samaria. Aprenda uma coisa, Deus pode até tolerar comportamentos pecaminosos, mas o cálice da sua ira se enche, então ele se levanta e derrama o cálice da sua ira contra aqueles que praticavam tais comportamentos pecaminosos contra ele. Então, a capital do norte dos nortenhos seria reduzida, veja, reduziria a monte de pedras e os ídolos construídos seriam despedaçados, né? Esse é o quadro do norte, que é justamente sitiado pelos assírios em 720 a.C. E agora, o quadro desolador e a destruição de Jerusalém também estava evidente, pois sofreria este dano pelos babilônicos como uma forma de purificação. A terra folgaria os seus sábados e o Senhor se agradaria então. E para esta razão, aqueles inquilinos impiedosos deveriam ser removidos, o que acontece pela Babilônia em 3 incursões, começando em 605 a.C., depois em 597 a.C. e a última e fatídica incursão babilônica em 587, 586 a.C. O povo de Deus estava sendo julgado, estava sentado no banco dos réus, foram julgados, foram condenados e receberam a devida sanção da parte de Deus. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Romanos capítulo 2, versículo 2. Então, a prática do pecado, a vida pecaminosa, atrai sanções da parte de Deus. E esta é uma verdade que nós não podemos negar em hipótese alguma. Deus contempla todas as coisas, tá? Você pode enganar a mim, eu posso enganá-lo. Porém, tolo é aquele que pensa estar enganando ao Senhor de toda a terra, que os seus olhos são como chama de fogo. Há uma promessa também gloriosa dentro do contexto de Miqueias, que é justamente a apresentação profética, digamos assim, do próprio Cristo, o Messias prometido. Miqueias não vai só abordar essas questões de injustiça social, de pecado, de juízo, de sanções divinas, mas também vai apresentar o futuro da glória preparado por Deus para o seu povo. Miqueias 4:1 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele fluirão os povos. Ele tirou os seus olhos dos sórdidos abusos cometidos em seu tempo para contemplar agora e vislumbrar agora uma restauração que ela ainda continua sendo escatológica, futura, e que Deus iria restaurar, como irá restaurar das cinzas da destruição, resultado da injustiça social e do pecado contra Deus. Vai surgir em Jerusalém um grande centro de adoração a Deus. Porém, antes da exaltação, Judá será humilhada como o povo de Israel foi humilhado e ainda tem sido humilhado em alguns aspectos até os dias de hoje. E naquele contexto iria sofrer ainda o cativeiro babilônico. Além desta promessa futura e gloriosa, Miqueias também fala sobre a vinda do Senhor de Israel ao mundo. Veja,
termo comumente empregado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Ele surgiria em uma cidade chamada Belém de Judá, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o governador de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa gloriosa, que promessa gloriosa, e esta palavra teve cumprimento pleno no advento de Cristo Jesus, no seu nascimento, em seu ministério. Veja, nascendo justamente onde? Em Belém de Judá, promessa gloriosa da parte de Deus tendo cumprimento, e também sabemos que esta restauração futura terá pleno cumprimento. Então veja, Jerusalém, agora no aspecto da restauração futura, seria como um orvalho que iria refrigerar o mundo todo, a terra todo. É extremamente importante que, a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas ignorâncias, das nossas práticas mais terríveis, o Senhor continua sempre planejando o melhor para nós. A vinda de Cristo ao mundo ilumina o mundo inteiro, e esta verdade é vista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja, fomos alcançados por este Cristo, profetizado também por Miqueias. Veja, este governo futuro, acredite, terá cumprimento pleno e absoluto. O verdadeiro cristianismo, Miqueias vai finalizar o seu livro profético com um jogo de palavras que está justamente fazendo um trocadilho, digamos assim, com o significado do seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? E é justamente esse o significado do nome Miqueias. Ele louva o Senhor pelo seu caráter, e ninguém pode mesmo ser comparado a Deus, que é único, que é soberano. O Senhor sempre está pronto a perdoar os transgressores, pois seu prazer está na aplicação do seu amor, da sua benevolência. O seu furor não dura para sempre. Ainda há tempo. Arrependei-vos já. A porta da graça permanece aberta, e é bom lembrar que se fechará. Não sei quanto tempo, mas o fato é que ela fechará. Então, a exibição do poder do Senhor transforma pessoas. Nós somos transformados, a minha vida e a sua vida fora transformada justamente por uma demonstração, uma exibição do Senhor através do seu amor. E o perdão de Deus é para sempre e livra, como livrou a mim e você, ofensores de toda a nossa culpa. É libertador, é pleno, é completo. Por esta razão, a nossa adoração não pode ser meramente ritualística, cerimonial, teatral. Precisa ser em espírito e em verdade, respaldado pela obediência ao Senhor. Nós concluímos que o cristão deve estar atento a perigos que são normais ao indivíduo natural, com as inclinações naturais, como egoísmo, tirania, orgulho. Então, o egoísmo é um orgulho, é um pecado contra a caridade, contra o amor. A tirania é um pecado contra a justiça, e o orgulho é um pecado contra a humildade, é um pecado contra Deus. E a soberba precede a queda, a altivez de espírito precede a ruína. Você ficou até aqui? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero, ó Deus, suplicar ao Senhor que possa visitar a cada um dos teus filhos, abençoando-os e aplicando esta palavra de forma mais profunda aos corações. Aqui humildemente peço, eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Você tem liberdade para nos ajudar a continuar crescendo nesta plataforma. Então continue disseminando nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Fique bem, fique em paz e até a próxima.